Há um peso silencioso que muitos carregam no peito. A sensação de trabalhar duro, de dar tudo de si e ainda assim permanecer preso em um ciclo de escassez. É como correr em uma esteira, esforço constante, suor, dedicação. Mas o cenário não muda. O medo de nunca dar certo financeiramente se instala como um sussurro incômodo que acompanha cada decisão, cada noite mal dormida, cada dúvida escondida atrás de um sorriso. Eu sei, essa dor é real, mas ela também é invisível aos olhos de quem olha de fora. Napoleon Hill certa vez disse: "O que a mente pode conceber e acreditar, pode conquistar." Mas ele também deixou um alerta profundo. Acreditar não é apenas repetir frases otimistas. É um estado vibrante, vivo, que molda o campo ao nosso redor. Hill não falava de pensamento vazio, mas de uma força interior que, quando alinhada, cria pontes invisíveis para novas oportunidades. O que você acredita de verdade em silêncio é o que constrói ou destrói seus caminhos. E aqui entra um ponto fascinante. Joe Dispenza mostra que, em apenas 1 hora de foco intencional, o cérebro pode começar a formar novas conexões neurais. 1 hora, 60 minutos de atenção plena, capazes de abrir espaço para uma realidade completamente diferente da que você vive hoje. Imagine isso. 1 hora de realinhamento interno pode valer mais do que anos de esforço descoordenado. A mente é como uma estação de rádio. Se você insiste em transmitir medo e dúvida, não importa quanto esforço faça no mundo físico, o sinal que volta para você sempre será de escassez. O universo responde à frequência que você emite. E talvez o que falta não seja trabalhar mais, mas aprender a sintonizar a estação certa. Então, a grande pergunta que quero deixar com você neste momento é simples, mas poderosa. E se, em apenas 1 hora, você pudesse mudar o fluxo invisível que direciona sua vida financeira? E se essa hora se tornasse o marco de um novo destino, onde você finalmente encontra a clareza, a leveza e a abundância que sempre buscou? Esse é o ponto de partida da nossa jornada hoje. A vida financeira de uma pessoa não se move apenas por números, contas ou salários. Ela é conduzida de forma silenciosa pela expectativa interna que cada um carrega. É como se o corpo fosse um radar que capta e transmite sinais o tempo todo, atraindo circunstâncias de acordo com a frequência emocional predominante. Bruce Lipton, em seus estudos sobre a biologia da crença, mostra que até nossas células respondem ao ambiente criado pelas emoções. Não é metáfora, é ciência. Quando vibramos medo e limitação, todo o organismo passa a se alinhar com esse cenário. Napoleon Hill já dizia: "O homem se torna aquilo que mais pensa", e a neurociência atual confirma. Não é apenas o pensamento racional que nos molda, mas a repetição emocional que reforça os circuitos neurais. A cada vez que você sente escassez, esse caminho se fortalece no cérebro. A cada vez que você sente abundância, ainda que em imaginação, você constrói novas rotas que conduzem a novas possibilidades. Expectativa não é apenas esperar algo acontecer, mas sim ensaiar internamente até que o corpo acredite ser real. E aqui entra uma prática simples, mas profundamente transformadora. Escrever, por alguns minutos, uma narrativa de riqueza futura, como se ela já fosse presente. Não descrevendo o que você deseja, mas narrando o que já está vivendo, como acorda, como se sente, o que agradece, o que desfruta. Depois, ler em voz alta, deixando que cada palavra ganhe corpo em sua respiração. Esse gesto, aparentemente pequeno, cria coerência emocional, porque não é apenas pensamento, é sentimento encarnado. Quando você repete esse alinhamento, começa a perceber que a expectativa não é mais uma ideia vaga, mas um estado de ser. E é justamente esse estado que atrai as oportunidades certas, as conexões inesperadas, a clareza para tomar decisões diferentes. Expectativa coerente não é esperança distante, é certeza silenciosa. Muitas vezes o que impede a abundância de se manifestar não é a falta de ação,
mas o excesso de pressa. Existe uma urgência silenciosa que corrói o fluxo natural da vida. O medo de ficar para trás, de não ter tempo, de perder oportunidades. Esse estado de ansiedade, ainda que disfarçado de motivação, emite uma frequência que sabota justamente aquilo que desejamos construir. A neurociência mostra que, quando estamos dominados pela pressa, o cérebro ativa regiões ligadas à ameaça. O córtex, responsável pela criatividade e visão de longo prazo, se fecha e o corpo passa a operar em modo de sobrevivência. Nesse estado, não há clareza, não há percepção das oportunidades sutis, não há confiança no ritmo da vida. Tudo se resume a correr, correr e correr, sem perceber que a própria corrida nos afasta da chegada. É como tentar puxar uma planta para que ela cresça mais rápido. O gesto nasce do desejo de ver resultados imediatos, mas acaba destruindo as raízes que sustentariam o florescimento. O tempo divino não é atraso, é harmonia. É a cadência invisível que organiza encontros, circunstâncias e movimentos no momento exato em que podem frutificar. Quando compreendemos essa armadilha, percebemos que a urgência não acelera a abundância, apenas a afasta. A verdadeira prosperidade nasce em um estado de confiança, onde o desejo existe, mas não sufoca, onde a intenção guia, mas não oprime. É nesse equilíbrio que o fluxo se abre e que o tempo deixa de ser inimigo para se tornar aliado. Existe um ponto em que ciência e espiritualidade se encontram, o entendimento de que não é a quantidade de esforço que transforma a vida, mas a qualidade da energia que colocamos em cada ação. A coerência é essa ponte invisível, o estado em que corpo, mente e emoção deixam de se contradizer e passam a caminhar juntos. E quando essa harmonia é alcançada, a relação com o dinheiro deixa de ser tensa, ansiosa e pesada, e passa a ser fluida, natural e construtiva. A primeira etapa dessa técnica começa no corpo. A respiração profunda e consciente reduz o cortisol, o hormônio do estresse, e silencia o ruído interno. É como abrir espaço em um quarto abarrotado. De repente, a clareza, a presença, há silêncio suficiente para perceber novas possibilidades. O corpo em paz é a base para qualquer transformação duradoura. A segunda etapa é despertar um estado de gratidão antecipada. Não uma gratidão mecânica, mas um sentir genuíno do que ainda não aconteceu, como se já estivesse vivo. Quando o corpo libera dopamina e oxitocina nesse processo, ele aprende a associar abundância à segurança e alegria, em vez de ansiedade e luta. É como reescrever, em nível celular, a memória emocional da prosperidade. A terceira etapa é visualizar com clareza um cenário financeiro já concluído. Não se trata de fantasiar, mas de criar uma imagem tão nítida e sentida que o cérebro não consiga diferenciar da realidade. Esse ensaio mental constrói os circuitos que preparam o terreno para que o mundo externo responda. Greg Braden resume isso em uma frase poderosa: a oração verdadeira não está nas palavras repetidas, mas no sentimento coerente. Quando essas três etapas se unem, nasce uma nova frequência. O dinheiro deixa de ser um peso e se torna consequência natural de um estado interno alinhado. Nesse ponto, a vida financeira não é mais fruto do acaso, mas da coerência consciente. A mente humana pode ser comparada a um rio. Quando livre, ela corre com força, contorna pedras, vence obstáculos e segue seu destino natural, o mar. Mas quando esse rio é represado por crenças limitantes, a fluidez se perde e a abundância deixa de circular. É exatamente isso que acontece quando frases como "dinheiro é sujo" ou "nunca é suficiente" se instalam como verdades internas. Essas ideias funcionam como muros invisíveis, impedindo que o fluxo da prosperidade siga o seu curso. Napoleon Hill nos lembra que a mente deve ser um canal livre e não um reservatório bloqueado. O dinheiro, quando entendido como energia, precisa de movimento, precisa de direção. Ele não é um fim em si mesmo,
mas um reflexo da clareza e do propósito. Quando se compreende isso, a ansiedade em torno do acúmulo perde força e a vida financeira passa a ser conduzida por escolhas conscientes, alinhadas com o que realmente importa. O rio nos ensina algo profundo. Ele nunca para diante de uma pedra. Ele não luta. Não resiste, não reclama, apenas contorna, porque sabe que seu destino é maior do que o obstáculo momentâneo. E é exatamente assim que deve ser a nossa relação com a abundância. As dificuldades não são sinais de que o fluxo terminou, mas apenas convites para encontrar novos caminhos. Quando deixamos que a mente se torne esse rio, sem represamentos, o dinheiro passa a chegar como consequência natural da expansão. Não se trata de esforço desesperado, mas de confiança na fluidez. E quanto mais aprendemos a confiar nesse movimento, mais leve e abundante se torna o caminho financeiro. A transformação financeira não acontece em saltos mágicos, mas em decisões internas que criam novos fluxos. Napoleon Hill destacou o poder da decisão rápida e da autossugestão consciente. Em apenas 1 hora, é possível iniciar um novo padrão mental capaz de se tornar irreversível quando repetido. 1 hora pode parecer pouco, mas é suficiente para acender a chama de um destino totalmente diferente. Neville Goddard reforça esse princípio com a lei da assunção. Assumir internamente o estado que se deseja é plantar a semente que, inevitavelmente, encontrará forma no mundo externo. O invisível precede o visível. O que se assume no coração e na mente, mais cedo ou mais tarde, germina no campo das experiências concretas. É importante recordar que não existem fórmulas mágicas. O que existe é o alinhamento entre emoção, pensamento e ação. Quando esses três caminham juntos, o impossível se dissolve e o caminho da prosperidade se abre com naturalidade. O ponto central está em compreender que o fluxo financeiro não muda apenas por esforço físico, mas pela vibração que antecede cada passo. Uma única hora de foco intencional tem poder para criar uma bifurcação no caminho financeiro. Uma escolha de sintonia interna pode separar anos de repetição de anos de expansão. O momento em que você realinha sua mente é o mesmo momento em que novos cenários começam a ser construídos. E fica uma reflexão final. O que você escolher vibrar na próxima hora será o que escreverá os próximos capítulos da sua vida financeira. O tempo é agora e o fluxo está pronto para mudar.